Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos aí hoje para uma aula de matemática. Vamos falar sobre adição, subtração e multiplicação com números naturais. Eu sou a professora Amanda Sartre, acompanho a equipe de EPs online, SEDUC, juntamente com o professor Marcos Feijó, a professora Paula Castro e a professora Raina Fulzer. Ok? Então vamos lá, caderno, caneta, lápis e borracha na mão, que vão ser necessários para a nossa aula hoje, hein? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre adição com números naturais, né? Então, abaixo aí a gente pode ver um quadro em que a gente tem alguns estados brasileiros e suas respectivas áreas em quilômetros quadrados, tá? Aí a pergunta, como eu posso encontrar a área total da região sudeste do Brasil? Se a gente reparar, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais são os estados que compõem o nosso sudeste, tá? Então, se a gente efetuar a adição de suas respectivas áreas, a gente consegue encontrar a área total da região sudeste. Então, a gente vai efetuar a seguinte adição: 43.696, que é a área do Rio de Janeiro, 46.077, que é a área do Espírito Santo, 248.209, que é a área de São Paulo, 586.528, que é a área de Minas Gerais. Fazendo essa adição, a gente encontra 924.510 quilômetros quadrados, que é a área da região sudeste do Brasil. Então, uma das ideias da adição é unir, juntar e reunir quantidades. No caso aqui, as áreas dos estados do sudeste brasileiro, ok? Então, aí a gente vai agora falar de uma outra ideia que a gente pode ter com a operação de adição, tá? Acrescentar uma quantidade a outra que já existe. Por exemplo, vamos lá, supor que Pedro tinha R$150. Então, aí Pedro ganha mais 60. Com quanto Pedro ficou? A gente vai fazer a operação de adição. Pedro tinha 150, daí ele ganhou mais 60, então a gente vai adicionar 60 aos 150 que ele já tinha. E isso é igual a 210. Portanto, Pedro ficou com R$210, ok? Então, importante aqui, ó, os termos da adição. Os valores que a gente está juntando ou adicionando à quantidade anterior, a gente vai chamar, ó, de parcela, tá? Isso pode ser quantas forem. A gente pode ter várias parcelas, tá? E o resultado da adição é a soma. Então, ó, não confunda soma com adição, tá? A adição é essa operação que a gente está fazendo. A soma é o resultado, ok? Daí vamos falar das propriedades. A primeira propriedade da adição vai ser a propriedade comutativa, tá? O que a propriedade comutativa diz pra gente? Que a ordem das parcelas, ó, não altera a soma. Então, eu posso ter as parcelas em qualquer posição que a minha soma vai continuar igual. Então, tanto faz eu fazer 20 mais 30 ou 30 mais 20. Isso vai dar 50. O nome dessa operação é comutativa. A segunda propriedade é a propriedade associativa da adição, tá? Se a gente estiver adicionando aí 3 ou mais números naturais, essas parcelas podem ser associadas de diferentes modos, porque a soma também não será alterada, tá? Então, aqui a gente tem, ó, 20 mais 14 somando dentro de um parênteses, somando com 6 que está fora do parênteses, isso dá 40. Aqui a gente tem o 20 somando um 14 mais 6 que estão dentro do parênteses, que também vai dar 40. Então, a gente pode perceber aqui que eu posso juntar ou associar, quando eu tenho 3 ou mais parcelas, de qualquer forma, que a soma também, ó, vai permanecer a mesma, ok? Terceira propriedade, propriedade do elemento neutro da adição. O elemento neutro da adição é o zero, gente, tá? O zero é o único número que, quando a gente soma com outro número, em qualquer ordem, esse outro número é que vai ser o resultado, tá? Então, ó, eu tenho aqui 36 adicionando zero, eu continuo com 36. 350 adicionando zero, eu continuo com 350. Então, o zero é o nosso elemento neutro da adição, ok? Daí, a gente vai para a propriedade 4 aqui, ó, que vai chamar a propriedade do fechamento da adição.
nada mais é do que garantir pra gente que a soma de 2 ou mais números naturais sempre vai ser um número natural. Então, se eu estou somando quantos números naturais forem, né, adicionando, fazendo uma operação de adição, a minha soma, o meu resultado sempre será um número natural, tá? Daí a gente vem para os exercícios. Esse é aquele momento em que a gente dá uma pausa no vídeo, vai lá pro caderno e escreve, faz essas continhas aí, dá as suas respostas e depois volta aqui para conferir se acertou. Ok? Então vamos lá. Observe a operação abaixo. 258 mais 326 igual a 584. Como se chama essa operação? A gente já viu que o nome da operação é adição. Ok? Não confundir com soma. Quais são as parcelas? As parcelas são os valores que estão sofrendo a operação de adição. Então, é 258 e 326. Qual é a soma? A soma, a gente já sabe que a soma é o resultado. Então, é 584. Número 2, arme e efetue. Então, vamos lá. 1980 com 166. Lembrando que a gente tem que botar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e centena embaixo de centena, milhar embaixo de milhar. Ok? Não pode bagunçar. Então, a dica é, escreve o primeiro, né, sendo o maior deles, e o segundo, vocês vão de trás para frente, ó. O 6 aqui é unidade, dezena e centena. Então, ó, embaixo de unidade, embaixo da dezena e o 1 aqui, ó, embaixo da centena, tá? 0 mais 6, 6. 8 mais 6, agora a gente está somando a casa das dezenas. 8 mais 6, 14. Eu boto o 4 aqui, ó, e vai 1 para lá, porque a gente está falando aqui de 14 dezenas, certo? Então, eu fiquei com 4 aqui e uma foi para lá, para casa das centenas. Então, agora, ó, 9 mais 1, centena, 10. Com 1 aqui de cima, 11. Então, agora vai 1 lá para cima da casa do milhar. 1 mais 1, 2. Então, eu tenho que essa adição tem como soma 2.146. Ok? Letra B. 987 mais 698. Então, vamos armar a continha. 980. Aqui eu esqueci de colocar o sinal de soma, tá? De adição, tá, gente? 987 mais 698. Agora eu não vou esquecer. 7 mais 8 vai dar 15. Fica o 5 aqui e vai 1. 8 mais 9 vai dar 17. Com 1 que foi 18. Vai 1. 9 com esse 1 que foi aqui já vai dar 10. Com 6, 16. Então, vai dar 1.685. Beleza? A mesma coisa agora. Dá uma pausa aí, tentem fazer sozinhos e depois voltem para corrigir. Então, vamos lá. Letra C, ó. Agora eu tenho uma adição de 3 parcelas aqui. Então, vamos com calma. 2.595 mais 2.966 mais 367. Professor, eu tenho que fazer todo mundo junto? Não, você pode fazer 2 e o resultado com o restante. Lembrando, a propriedade associativa, a gente pode associar 2 e o resultado somar com o outro, não importa, a gente não precisa fazer tudo junto. Se você se sente mais seguro fazendo de 2 em 2, a gente vai de 2 em 2. Vou até apagar aqui, ó, pra gente ir de 2 em 2. Então, vamos lá, vamos fazer essa operação de adição aqui, ó. 5 com 6 vai dar 11, vai 1 aqui. 9 com 1, 10. Com 6, 16. Vai 1. Ó, 9 com esse 1 aqui, a gente já sabe que dá 10. Com esse 5, 15.
Faz assim para ficar mais fácil. 2 mais 2, 4, com 1 que foi 5. Só que isso aqui eu somei esses dois valores aqui, ó. Ainda tá faltando esse. Então, eu vou pegar esse resultado aqui, ó, e fazer uma outra adição. Certo? Aqui agora, ó, eu tenho centena, dezena e unidade. Então, vai ser assim, ó, 367. Fazemos a operação de adição. 1 mais 7, 8. 6 mais 6, 12. Vai, 1. 5 com 3, 8. Com 1 que foi, 9. 5 não tem ninguém aqui para somar, então é 5. Então, o resultado dessa adição vai ser 5.928. Ok? Aqui é a mesma coisa. A gente pode fazer primeiro aqui, ó, de 2 em 2. Então, vamos fazer esses aqui primeiro. 4.587 mais 875. 7 mais 5 vai dar 12. Vai 1. 8. 8 com 7 dá 15. 15 com o que foi? 16. Vai 1. Vamos lá. 5 com 8 vai dar 13. Com 1 que foi? 14. Vai 1. 4 com o que foi? Vai dar 5. Então, ó, tenho esse resultado, mas ainda tá faltando somar o 332. Então, ó, vamos pegar esse resultado, essa soma, trazer para cá, para continuar. 332, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. 2 mais 2, 4. 6 mais 3, 9. 4 mais 3, 7. E o 5 não tem ninguém para somar, 5. Então, o resultado, né, ou a minha soma vai ser 5.794. Esse é o resultado da letra D. Número 3, escreva a propriedade que foi usada em cada caso. Então, a letra A, ó, 26 mais 85 é igual a 85 mais 26. Lá no início, a gente falou sobre as propriedades, né? Antes da gente começar a falar aqui dos exercícios. A propriedade em que a gente pode trocar essas parcelas de posição que não altera o resultado, vai ser qual propriedade? Comutativa, tá? Significa mudar, trocar, ok? Letra B, 44 mais 0 é igual a 0 mais 44. Olha só, quando a gente soma o 0 em algum número, a gente tem o próprio número. Então, aqui a gente tem quem? Elemento neutro. O elemento neutro da adição. Na letra C, 24 mais 1 igual a 25. Eu tenho uma adição de números naturais que me dá um resultado de número natural. Então, qual é essa propriedade? É a propriedade do fechamento da adição. Fechamento da adição. Na letra D, 36 mais 14 dentro do parênteses, mais 10, que tá fora. Aqui eu tenho 36 mais 14 mais 10 dentro do parênteses. O que a gente acabou de fazer aqui? A gente fez associações. Então, aqui é a propriedade associativa. Foi exatamente o que a gente fez aqui nessa adição com 3 parcelas, ó. Aqui, ó, somou 2 para o resultado somar com o outro. Aqui eu poderia ter somado os outros dois, ó. Eu poderia ter somado 2.966 com 367 e o resultado ter somado com 2.595, tá? Não importa, como eu também poderia ter feito o primeiro com esse terceiro aqui e depois o resultado ter somado com esse do meio, tá bom? Então, é associativa, beleza? Então, agora a gente vai falar da subtração com os números naturais, tá? Então, vamos lá ver o quadro abaixo com os picos de maiores altitudes no Brasil, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela com o nome
de alguns picos. Pico da Neblina, 31 de março, Pico da Bandeira, Pico da Pedra da Mina e o Pico das Agulhas Negras e a altitude deles aqui em metro, tá? Qual a diferença entre as altitudes do pico mais alto e do pico mais baixo da tabela? Qual é o pico mais alto aqui, ó? 2.993. Então, esse aqui é o mais alto. E qual é o mais baixo deles aqui? O menor deles aqui, ó. Ah, o mais baixo é esse aqui. Mais baixo, né? Então, qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é que vale eu fazer a subtração desses valores. Então, é 2.993 menos 2.791, que vai dar 202 metros. Então, uma das ideias da subtração é fazer uma comparação de quantidades, porque aí a gente descobre quantas unidades tem a mais ou a menos que a outra. Ou seja, o Pico da Neblina, ele é 202 metros mais alto que o Pico das Agulhas Negras. Ou aí, gente, ainda pode dizer que o Pico das Agulhas Negras é 202 metros mais baixo que o Pico da Neblina. Ok? Então, na hora de comparar quantidades, a gente sempre faz subtração. Outras ideias de subtração. Completar quantidades, né? Então, assim, eu preciso descobrir quantas unidades a gente precisa adicionar a uma determinada quantidade para atingir uma outra quantidade. Por exemplo, João tem 30 figurinhas. Quantas faltam para que ele tenha meia centena? Vamos lá, uma centena é 100, né? Uma centena é igual a 100. Então, meia centena é a metade de 100, que é 50, né? Então, quantas faltam para que ele tenha 50? Eu faço uma subtração do quanto falta, do valor que a gente quer que ele tenha, que no caso 50, subtraindo do valor que ele tem. Daí eu descubro quantas faltam, no caso aqui 20, para que ele chegue a essa quantidade de meia centena, ok? Uma outra ideia de subtração é quando a gente precisa tirar unidades. A gente precisa extrair uma quantidade de outra. Exemplo, Maria tem 75 figurinhas. Ela deu 20 para uma amiga. Com quantas ficou? Então, ó, o valorzinho, a quantidade que ela tinha, tirando a que ela deu para a amiga, 20, ficou com 55 figurinhas. Ok? Então, essas são as ideias de subtração. Daí a gente vai falar aqui dos termos da subtração, tá? O valor maior aqui, né, que tá em cima aqui, o primeiro, que é o que vai ser diminuído um valor dele, se chama minuendo. O segundo aqui vai ser o subtraindo, o valor que vai ser subtraído do minuendo. E o resultado significa resto ou diferença, tá? A adição e subtração são operações inversas, tá? Então, se a gente reparar aqui, ó, 3.624 mais 1.214. Se a gente fizer essa adição, a gente tem as parcelas e o resultado total ou soma 4.838 dessa adição, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, para a subtração que tá feita aqui do lado, ó, a soma ou total virou minuendo. A parcela, a primeira parcela lá da nossa adição virou aqui o subtraindo e a segunda parcela é a nossa diferença. Então, do total, você vai tirar uma parcela e o resultado será a outra parcela. Então, a gente consegue descobrir através da operação inversa se aquela primeira operação que a gente fez está correta, tá? E aqui a gente tem o contrário, ó, a gente tem uma subtração, 6.384 menos 1.243, então minuendo, o subtraindo aqui, fazendo a subtração, e a gente tem o resto ou diferença aqui. Então, daí a gente vai pegar a diferença, vai juntar com o subtraindo, e aí a gente vai ter o minuendo. Então, se a gente somar o resto ao subtraindo aí, e o total for igual ao minuendo, a subtração vai estar correta. Beleza? Daí, exercícios, essa é aquela hora que você vai pegar o seu caderno, vai tentar realizar os exercícios, vai pausar esse vídeo e depois volta aqui para conferir, ok? Então, agora que você já tentou fazer, vamos lá para nossa correção, ok? Número 1, observe a operação abaixo.
45 menos 32 é igual a 13. Como se chama essa operação? Então, essa operação se chama subtração. Ok? Quem é o minuendo? Minuendo é esse aqui, ó. É o primeiro valorzinho. 45. Quem é o subtraendo? É o valor que está sendo subtraído do minuendo. Então, é esse aqui. 32. Qual é o termo representado pelo 13? Resto ou diferença. Vamos lá, número 2. Responda. A diferença entre dois números iguais é? Tenho dois números iguais. Vamos pensar aqui hipoteticamente. Vamos pensar aqui no rascunho, aqui no cantinho. Vou pensar no número 5. A diferença entre eles, quanto é? 0. Ou seja, se eu tenho uma diferença entre dois números iguais, independente de que números sejam esses, a gente sempre vai ter como resultado 0. Certo? A diferença entre dois números naturais consecutivos. Vamos pensar em dois consecutivos aqui, ó. Vamos pensar no 7 e no 6. Fazer a diferença entre eles. Consecutivo é que vem depois. Então, aqui eles são consecutivos, certo? O 7 vem depois do 6. Então, vai dar 1. Então, sempre que eu pensar 10 e 11, 11 menos 10, 1. 15 e o 16, 16 menos 15, 1. Então, quando eles são consecutivos, o resultado sempre vai ser 1. Ok? Letra C. A diferença entre dois números pares consecutivos é... Vamos pensar dois números pares aqui, ó. O 2 e o 4. Então, ó, 4 menos 2 vai dar 2. Vamos pensar o outro aqui. 8. 8 menos 6, desculpa, pares consecutivos, né? O par que vem depois do 6 é o 8, também vai ser 2. Então, toda vez que a gente tiver pares consecutivos, a diferença entre eles vai ser sempre 2, tá bom? Arme e efetue, tá? Então, aqui a gente vai ter que fazer as continhas, pausa o vídeo e tente fazer. Então, agora vem comigo e vamos lá corrigir. Então, fazendo essa continha, 5.891 menos 699. Lembrando, unidade embaixo de unidade, dezena de dezena, centena com centena, ok? Então, 1 menos 9. Eu não tenho como tirar 9 unidades de uma unidade. Então, essa uma unidade vai precisar pedir lá da casa das dezenas, emprestada, uma dezena. Então, esse 9 aqui, ó, vai virar 8. Eram 9 dezenas, vai virar 8 dezenas e vai emprestar uma dezena para cá. Então, esse 1 vai virar 11 unidades. 11 unidades menos 9, vão ficar 2 unidades. Agora, eu tenho 8 dezenas menos 9 dezenas. Não tem como. Então, eu vou lá para a casa das centenas e vou pedir uma centena aqui emprestada, certo? Então, vai ficar 7. 7 centenas. Se emprestou uma centena para a casa das dezenas, ela vem como 10 dezenas. Então, a gente vai ficar com 18. 18 menos 9, 9. 7 menos 6, 1. E o 5 aqui. 5.192 é o resto ou diferença dessa subtração. Ok? Então, letra B. 89.364 menos 7.895. Certo? Lembrando, unidade com unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim sucessivamente. 4 unidades menos 5 unidades, não tem como. Então, esses 6 dezenas aqui, ó, vai ficar 5 dezenas e vai emprestar uma dezena para cá. Então, vai ficar 14. 14 unidades menos 5 vai dar 9. 5 dezenas menos 9 dezenas não dá. Então, eu venho para casa das centenas e
e vou emprestar uma centena lá para casa das dezenas. Então, eu vou ficar com 2 centenas aqui. Uma centena foi para lá como 10 dezenas, certo? Então, ficamos com 15 dezenas menos 9. Então, 15 menos 9 vai dar 6. 2 centenas menos 8 centenas, não tem como. Então, eu vou pegar daqui de milhar, ó. Então, eu vou ficar com 8. Então, vai vir para cá, vai ficar 12 centenas. 12 menos 8, 4. 8 menos 7, 1. Aqui o 8. Não tinha ninguém, então repete. 81.469. Aqui, ó, deve estar cortando para vocês essa parte final. Então, aqui, ó, Joaquim nasceu em 1982. Quantos anos ele terá em 2022, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Quantos anos ele terá em 2022? É a pergunta que está sendo feita, tá? Por conta do meu vídeo aqui, deve estar pegando aí em cima desse finalzinho para vocês, tá bom? Então, a pergunta é essa. Então, quantos anos ele terá em 2022? Para isso, a gente precisa fazer uma subtração, certo? Porque a gente precisa saber quantos anos ele terá em 2022. Então, eu faço a continha. 2022, que é o ano que a gente quer saber quantos anos ele terá, menos o ano de nascimento dele. Vamos lá. 2 menos 2, 0. 2 menos 8, não dá. Eu tenho que pegar daqui um emprestado, mas aqui também não tem. Então, eu vou pegar daqui da primeira, ó. Essa aqui vai ficar valendo 1. Esse emprestou 1 para cá, então esse aqui vai ficar valendo 10. Certo? Só que esse tem que emprestar para esse. Então, ele vai ficar, na verdade, valendo 9. E aqui vai ficar 12. Tá bom? 12 menos 8, 4. 9 menos 9, 0. Aqui ficou 1. 1 menos 1, 0. Então, quantos anos ele terá em 2022? 0040? Não, a gente não precisa, né, considerar esses zeros aqui. Então, como é uma pergunta, a gente vai responder. Resposta. Ele terá quantos anos? 40 anos em 2022. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Seguindo aí, agora a gente vai falar da multiplicação com números naturais, tá? Vamos aí começar com um exemplo. No meu quarto, há uma estante com 5 prateleiras e em cada prateleira há 8 livros. Quantos livros tenho no total? Para resolver essa situação, a gente pode fazer uma adição, certo? Então, se eu tenho 5 prateleiras e em cada prateleira eu tenho 8 livros, eu posso fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, que é igual a 40 livros. Certo? Mas a gente também pode fazer uma multiplicação. Então, a multiplicação ela é muito útil para quando a gente tem que fazer essas somas sucessivas. Então, ela veio para simplificar, tá? Então, para eu não ficar somando 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, eu não tenho o 8 sendo somado 5 vezes aqui. Então, é a mesma coisa que eu fazer 5 vezes 8. 40 livros, tá? Adicionar parcelas iguais é uma das ideias da multiplicação, tá? Eu devo estar escondendo aqui esse multiplicação, tá? Ideias da multiplicação, tá bom? Então, aqui, ó, um outro tipo de situação que a gente também pode usar a multiplicação. Na minha sala de aula, eu tenho 5 fileiras de cadeiras com 6 cadeiras em cada uma. Quantas cadeiras tem no total? Então, olha só, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fileiras. Cada fileira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadeiras. Em todas elas, a gente tem 6 cadeiras, em cada fileira dessa. Para eu saber quantas cadeiras eu tenho no total, eu preciso ficar contando uma por uma? Não, a gente pode fazer uma multiplicação. Então, aqui, ó, se eu tenho nessa fileira aqui, ó, 5... E nessa fileira aqui, ó, eu tenho 6. Basta eu fazer uma multiplicação, 5 vezes 6. Eu tenho 30 cadeiras, tá? Então, eu não preciso contar uma por uma.
Então, essa é a ideia de disposição retangular. É um outro caso onde a multiplicação é muito útil, para que a gente não tenha que ficar contando um por um, ok? Aqui, uma outra ideia, uma outra situação que a gente pode usar a multiplicação também, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa personagem, Ana. Digamos que Ana vai a uma festa de aniversário, mas ela não sabe o que ela vai vestir. Ela tem 3 camisas e 2 calças novas que ela ganhou da mãe dela. Então, de quantas maneiras a Ana pode se arrumar para a festa com essas roupas? Então, olha só, ela tem 2 calças e ela tem 3 camisas. Então, vocês concordam que se ela usar essa calça azul aqui, ela pode combinar com as 3 blusas? E se ela resolver nessa calça aqui marronzinha, ela também pode combinar com essas outras 3 blusas? Então, ó, com a calça azul, ela tem 3 possibilidades de combinação. Azul com rosa, azul com azul, azul com verde. Se ela usar a calça marrom, ela também tem 3 possibilidades. Ou a calça com a camisa rosa, a calça com a azul ou a calça com a verde. Certo? Então, se ela tem 3 possibilidades aqui, 3 possibilidades aqui, juntando as duas situações, ela tem 6 possibilidades no total. A gente pode resolver através de uma multiplicação. Olha só, ela não tem 2 calças, 2 calças, e ela não tem 3 blusas. Então, basta fazer 2 vezes 3, que já vai dar o número de combinações. Então, a gente também utiliza multiplicação para a ideia de número de combinações possíveis ou uma possibilidade, certo? Então, ela aí tem 6 possibilidades de se vestir para essa festa de aniversário, ok? Vamos lá agora, termos da multiplicação. Então, ó, o primeiro fator aqui que a gente está multiplicando, a gente vai chamar de multiplicando. O segundo, a gente vai chamar de multiplicador. E o resultado dessa multiplicação, a gente vai chamar de produto. Então, multiplicando, multiplicador e produto. Vamos falar das propriedades, tá? Primeira propriedade, agora a gente vai falar da propriedade da multiplicação. Tem a propriedade comutativa da multiplicação. Lembrando que eu falei lá na adição, comutativa significa trocar, mudar de posição, tá? Então, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, tá bom? Não importa. Se eu fizer 2 vezes 3, eu tenho 6. E se eu fizer 3 vezes 2, eu também tenho 6, tá bom? Então, essa aqui, ó, é a propriedade comutativa, ok? A segunda propriedade, propriedade associativa da multiplicação. Então, na multiplicação de 3 ou mais números naturais, os fatores podem ser associados de diferentes modos, porque o produto não será alterado. Então, eu fazer 2 vezes 4 primeiro e o resultado eu fazer vezes 6, vai dar 48. Agora, se eu fizer o 4 vezes 6 ali dentro do parênteses e depois o resultado fizer vezes o 2 que está fora, também tenho 40, tá bom? Então, isso não muda. Então, a propriedade associativa da multiplicação, tá? A gente pode associar ou juntar os fatores de qualquer maneira que a gente preferir, que o resultado não será modificado. Terceira propriedade, propriedade do elemento neutro da multiplicação. Lá na adição a gente viu que o elemento neutro era o número 0, porque quando a gente soma 0 em qualquer valor, a gente tem esse próprio valor. Na multiplicação, o elemento neutro é o 1, tá? Por quê? Se a gente multiplicar o 1 por qualquer número, a gente sempre vai ter o produto, esse outro número, ok? Então, ó, 36 vezes 1 é 36. E 350 vezes 1 é 350, certo? Então, ele não modifica, por isso que é neutro, ok? Ele não modifica esse valor que está sendo multiplicado, tá? Quarta propriedade, fechamento da multiplicação. A multiplicação de 2 ou mais números naturais sempre vai ser um número natural, tá? Então, se eu tenho uma multiplicação de números naturais, o produto ou o resultado dessa multiplicação também será um número natural. Propriedade distributiva da multiplicação. Ao multiplicar um número por uma soma ou uma diferença, podemos multiplicar esse número pelos termos da adição ou da subtração e somar ou subtrair os resultados obtidos. Vamos lá. Então, ó, eu tenho 8 vezes
3 mais 2. Então, eu tenho 8 multiplicando uma soma, uma operação de adição aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o 8 vezes o 3, repetir o sinal aqui, ó, tá vendo? Ó, o 8 vezes 3 aqui, e fazer o 8 vezes o 2. E botei aqui, ó, 8 vezes 2. Então, 8 vezes 3 mais 2 é a mesma coisa que 8 vezes 3 mais 8 vezes 2. Isso aqui, ó, a gente pode chamar de chuveirinho, ó. Tem um chuveirinho aqui pro 3, um chuveirinho do 8 lá pro 2. E o sinal de lá de dentro do parênteses a gente repetiu aqui. Agora a gente faz a multiplicação. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 2, 16, ó. O mais aqui. Por que eu não posso somar aqui, gente? Porque vamos lembrar lá das expressões. Quando a gente aprendeu expressões numéricas, qual é a ordem? Primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração, certo? Adição e subtração. Então, a gente não pode somar aqui, ó, enquanto a gente ainda tem multiplicação para fazer, tá? Agora sim, soma 24 mais 16 igual a 40, tá? Aqui agora, ó, 8 vezes 3, fiz o chuveirinho aqui, repeti o menos, eu vou fazer o outro chuveirinho aqui, ó, 8 vezes 2, tá aqui. 8 vezes 3, 24, menos 8 vezes 2, 16, que deu 8, ok? Exercícios, agora é aquele momento que você pausa o vídeo e tenta fazer, ok? Seguindo então aqui agora, vamos lá, observe a operação abaixo. 4 vezes 16 é igual a 64. Como se chama essa operação? Qual é o nome dessa operação, gente? Multiplicação. Qual é o multiplicando? O 4. Quem é o multiplicador? 16. E o produto? O produto é o resultado, 64. Vamos lá agora, arme e efetue. 5 vezes 158. Quando a gente tem aqui, ó, o multiplicando um valor menor que o multiplicador, né? Você vê que aqui a gente tem 3 ordens, aqui a gente tem uma. Para facilitar, a gente pode inverter, porque a gente sabe que a multiplicação, a gente pode mudar a ordem dos fatores que o produto não altera. Então, eu posso fazer o contrário aqui, ó. 158 vezes o 5, certo? 5 vezes 8, 40. Deixa o 0, sobe 4. 5 vezes 5, 25. Com 4 que foi 29. Deixa o 9, vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2 que foi 7. Então, deu 790. A mesma coisa aqui, ó. 1894 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Sobe 2. 6 vezes 9. Ai, a tabuada do 9, meu Deus. Vamos pensar, ó. 6 vezes 10 daria 60, certo? Então, 6 vezes 9 é 60 menos 6, 54. Com 2 que foi 56. Então, 5. 6 vezes 8, 48. 48 com 5, 49, 50, 51, 52, 53. Vai 5. 6 vezes 1, 6. Com 5 que foi 11. Então, a gente tem aí 11.000, aqui, ó. 11.364. Minha canetinha sumiu. 11.364. Ok, pessoal? Agora a letra C, gente. 379 vezes 26. 379 vezes 26. De novo, a gente deixa organizadinho, unidade com dezena, pra gente não se confundir, tá bom? Então, vamos lá. 6 vezes 9, de novo, a mesma coisa que aconteceu lá atrás. A gente viu que
6 vezes 10 dá 60. 60 menos 6, 54. Então, 6 vezes 9, 54. Vão 5. Certo? 6 vezes 7, 42. Com 5, 47. Vão 4. 6 vezes 3, 18. 18 com 4, 22. Certo? Agora, a gente fez esse 6. Agora, a gente tem que multiplicar o 2 aqui, que na verdade é 20. 2 dezenas. Então, por isso, agora a gente vai pular uma casinha para cá. Vai vir para a direção das dezenas aqui. É aqui que a gente vai começar a nossa continha, tá bom? Então, só para não confundir, eu vou apagar aqueles valorzinhos que a gente foi aqui em cima, tá? Só para não ficar bagunçado. Então, vamos lá agora. 2 vezes 9, 18. Vai 1 aqui, ó. 2 vezes 7, 14. Com 1 que foi 15. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Com 1 que foi 7. 4. 7 com 8 é 15, né? Aqui a gente soma, tá, gente? Faz a soma. 7 mais 8, 15. Vai 1. 2 mais 5, 7 com 8. 2 mais 7, 9. 9.854 é o resultado. Letra D. 774 vezes 94. Ok, pessoal? Então, 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 7, 28. Com que foi 29. Vão 2. 4 vezes 7, 28. Com 2 que foi 30. Beleza? Agora a gente vai multiplicar o 9 dezenas aqui. Então, a gente começa daqui, tá bom? De novo, eu vou só apagar aqueles numerozinhos lá de cima para não ficar confuso com o próximo que a gente vai fazer. 9 vezes 4 vai dar 36. Vão 3. 9 vezes 7, ó, mesmo raciocínio. 7 vezes 10 dá 70. Então, 7 vezes 9 é 70 menos 7, que dá 63. Com 3 que foi 66. Vão 6. 9 vezes 7, a mesma coisa, 63. 63 com 6, 69. Agora a gente soma. 6 aqui. 9 com 6 vai dar 15. Vai 1. 1 com 6, 7. 3 com 9 vai dar 12. 1 mais 6, 7. Vai dar 72.756. Ok? 3. Escreva a propriedade que foi usada em cada caso. Então, ó, 5 vezes 6 é igual a 6 vezes 5. A ordem dos fatores não altera um produto. Qual é essa propriedade? Comutativa. Beleza? 4 vezes 1 é igual a 4, ó. Multiplicando dois números naturais, a gente tem como resultado um número natural. Então, essa é a propriedade do fechamento da multiplicação. Né? Que comutativa da multiplicação também, porque tem a da adição que a gente viu lá no início, tá bom? 3 vezes 4 mais 6 é igual a 3 vezes 4 mais 3 vezes 6. Ó, ele fez o chuveirinho aqui, ó. 3 vezes 4 tá aqui, mais, que tá aqui, 3 vezes 6 que tá aqui. Essa do chuveirinho é a distributiva. Distributiva. Pensa que o 3, ó, tá distribuindo, tá? Então, distributiva. E essa aqui, ó, que eu tenho 3 vezes 2, num parênteses, e o resultado vezes 10. E essa que eu tenho 3 vezes
vou fazer esse 2 vezes 10 aqui para multiplicar com esse 3 que está aqui fora. Ou seja, ó, 3, 2, 10, 3, 2, 10, todo mundo multiplicando, né? A gente sabe que eu posso fazer de qualquer ordem essa multiplicação que vai dar o mesmo resultado. Então, essa é a associativa. Fez associações diferentes. Associativa. Ok, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Façam as atividades, coloquem suas dúvidas aqui para que a gente possa ajudar vocês, tá bom? Se cuidem, um beijo e até a próxima.